Oi, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas estamos transmitindo. Vamos dar início à escola bíblica online. Eu gostaria de orar. Senhor Deus, nosso Pai, te damos graças que o Senhor esteja me conduzindo nesta transmissão, onde vou apresentar o estudo bíblico para a honra e glória do teu nome, Senhor. Te agradeço por esse momento, estarmos juntos com os nossos ouvintes e que todos aprendam a palavra de Deus, a tua palavra, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus, amém. Hoje a gente vai entrar no tema que é sabedoria, certo? E nesse tema, esse estudo, eu vou dar início na leitura, né, sequencial do livro da Escola Bíblica Dominical. E a gente vai começar aqui é sabedoria. Os livros de Jó, Provérbios e Eclesiastes, eles são considerados como literatura de sabedoria do Velho Testamento. Lá podemos encontrar muitas palavras sábias nesse livro, né? Os livros de Jó, Provérbios e Eclesiastes. Nas primeiras 7 lições que eu pretendo que vamos ver, né, e vamos estudar, eles apresentam características que diferenciam dos demais livros da Bíblia, certo? Ao estudar esses livros, observamos que neles não existem referências particulares a Israel como nação eleita, nem se faz menção a tabernáculo, templo, sacerdotes, lei ou concerto. Sua mensagem é internacional. A ideia da universalidade de Deus parece ter afastado da mente do sábio de Israel qualquer distinção entre o seu povo e o mundo gentil. Vamos também que se trata de uma literatura que se centraliza no homem, em vez de centralizar-se em Deus. Esses 3 livros, né? Acha-se vinculada ao interesse humano no que respeita às normas para uma vida melhor. Costuma-se considerá-la como um documentos hebraicos do humanismo, sendo que ela cuida do homem no sentido prático e religioso, como criação de Deus. Mesmo fazendo na revelação divina quase um sinônimo de sabedoria, o homem sábio se detém na observação dos homens e em suas reflexões sobre o que veem e experimentam. Enquanto o profeta tinha a responsabilidade de proclamar a palavra do Senhor e o sacerdote a de ensinar e administrar a lei civil e religiosa, ao sábio cabia a função de conselheiro, função de advertir quanto à melhor atitude a ser tomada em face de determinadas situações. Outra particularidade da literatura de sabedoria está no seu individualismo. Legisladores e profetas lidaram primeiramente com a coletividade. O escritor da sabedoria interessou-se pela paz e pela prosperidade do indivíduo. Esta lição nos introduz uma série de estudos que tem como objetivo levar os crentes a se apropriarem do valor que existe na literatura de sabedoria, bem como a usá-la para o progresso espiritual e para o desenvolvimento de sua personalidade. Aí, a busca da sabedoria. Vemos lá no livro de Jó 28. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do conhecimento? O homem não lhe conhece o caminho, nem se acha ela na terra dos viventes. Temos 3 estudos aqui dentro desse capítulo. Vamos ver aqui a busca da sabedoria, né? Desse livro de Jó, capítulo 28. A excelência da sabedoria, livro de Provérbios 3. Diz: feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento. Provérbios 3,14 agora, 3,13 até o 18. Pois melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata, e a sua renda do que o ouro. Mais preciosa do que as joias, e nada
do que se possa desejar é comparável a ela. Longura de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícia, e todas as suas veredas são paz. É árvore da vida para os que dela lançam mão, e bem-aventurado é todo aquele que a retém. Aí a gente vai ver também o livro de... Aí depois vamos ver a verdade em ação. A busca da sabedoria, a excelência da sabedoria e depois a sabedoria divina. Aqui fala algumas coisas sobre da interpretação. E tem a revelação da sabedoria. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Está no livro de Jó 28, 23 e 28. Na maior parte do poema sobre a sabedoria, contido nos capítulos 28 de Jó, o escritor diz que o homem não pode alcançá-la. É confortadora, no entanto, a declaração final de que haverá acesso a ela para aquele que se dispõe a aceitá-la como o dom de Deus. Só Deus a possui e diz ao homem como encontrá-la. O temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Muitas vezes fuja, né, da aparência do mal, né? Fugir da aparência do mal. Muitas pessoas não entendem quando cai, pensam que estão caindo numa cilada, mas não tem aquele entendimento de que tem que fugir da aparência do mal, né? Muitas vezes é melhor a gente abdicar do nosso conforto, né, para poder fugir daquela aparência do mal. E quando muitos não têm esse entendimento, quando se vão já estão dentro daquele medo, né? Medo. Então, mas a Bíblia diz fugir da aparência do mal. E a gente também, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a gente busca a sabedoria, aí vem todas essas submissões a Deus, porque Ele dá entendimento, discernimento. O mais importante, porém, é que a sabedoria consiste em viver devota e retamente. A submissão à vontade de Deus leva o homem a viver entre os seus vizinhos uma vida que se caracteriza por verdadeira piedade e integridade. A sabedoria não consiste apenas no elemento intelectual. Os hebreus tinham o conhecimento em grande apreço, mas não o divinizavam, como faziam os gregos e como fazem alguns intelectuais modernos. Como a princípio eu falei que os 3 livros não falam de Israel, né? Da vida, mas fala de sabedoria. É como se corrigisse esses livros, eles mostram ao homem como se deve andar. Então, andar no caminho da sabedoria é experimentar delícias e paz. Paz é uma das palavras mais sugestivas no Velho Testamento. É muito mais do que a ausência de perigo e luta. Traz consigo a ideia de que tudo está perfeito entre o homem e Deus. Inclui todas as coisas que tornam a vida completa, harmônica e digna de ser vivida. Deixa eu desligar aqui, porque a luz vai ser um pouco menos por causa do celular, que ele estava ligado com a luz. Eu vou desligar aqui a luz, mas espero que dê para... Olha a bateria do celular. Eu queria botar mais luz, mas a bateria está fraca. Aí estou forçando muito com a luz acesa. Eu quero desligar a luz para... Vamos lá. Aí a sabedoria que fala de... Os hebreus entendiam que o homem sábio era um homem informado e também um homem bom. O mais importante, porém, era o elemento religioso, pois não podia haver sabedoria sem o temor de Deus. Este era o ponto de partida e o fundamento de uma vida de sucesso. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento, pois melhor é o lucro que ela dá do que o lucro de prata e a sua renda do que o ouro.
mais preciosa do que as joias, e nada do que possas desejar é comparável a ela. Longura de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são paz. É a árvore da vida para os que dela lançam mão, e bem-aventurado é todo aquele que a retém. Sabedoria, como já temos visto, não se refere ao conhecimento científico, artístico ou filosófico. É inteligência moral e religiosa. É o conhecimento e a aceitação das leis morais e espirituais de Deus. Alcançaremos o pleno sentido de expressão bíblica se lermos assim o verso 13. Ó felicidades para o homem que tem achado a sabedoria e que continua a adquirir entendimento. Aquele que chegou ao conhecimento das leis de Deus, no que concerne a vida diária, está em condições de começar a crescer em sabedoria. A sabedoria, que começa com o temor de Deus, vai aumentando no crente pelo estudo da Bíblia e pela dedicação dos seus princípios. Nosso texto retrata o homem como tendo recebido de Deus o dom da sabedoria e que possa desse dom usa-o no trato dos problemas de cada dia. A sabedoria é comparada e contrastada com o que significa valor para os homens. Ela, porém, a tudo excede. Personificada, a sabedoria é apresentada como uma pessoa de mãos estendidas. Numa das mãos traz longura de dias, na outra riquezas e honra. Andar no caminho da sabedoria é experimentar delícias e paz. Muitas vezes as pessoas estão se desmotivando por causa das tecnologias, né? De buscar sabedoria. Estão vendo muitos canais coisas e acabam se apagando a sua sabedoria, apaga a sua própria, seu próprio discernimento, seu próprio conhecimento, né? Sua própria sabedoria. Então, o que se fazer? Um pastor falou que a oração, quero até frisar que em todos esses meus vídeos tem a palavra oração, orar. Orar é vida, orar é viver. A sabedoria traz visão, traz tudo, mas a oração, ela traz vida. E uma igreja só anda para frente quando ora. Se não orar, não vive. Uma igreja que vai à falência é a igreja que não ora. Ok? Então a oração é o que mantém de pé a igreja. E cada um de nós, tanto na palavra de Deus, na oração, no louvor, na consagração, na leitura da Bíblia, isso. Então, entendamos tudo isso. Esse estudo está baseado no livro de Jó 28, de 12, 13, 23 e 28, Provérbios 3, de 13 a 18, a devocional é Provérbios 8, de 12 a 21, e o texto áureo Jó 28, 28. Ok? Maior, que possamos ter sabedoria em todo o nosso caminhar. Espero que gostem. Vamos aprofundar mais os estudos. Tem um pequeno trecho aqui que eu queria falar. A sabedoria divina. A sabedoria ignorada, o homem não lhe conhece o caminho. Jó 28, 13. Depois de aplicar toda a sua inteligência na conquista de valores materiais ou na aquisição de conhecimentos, no final da carreira, o homem pergunta: onde se achará sabedoria? É o reconhecimento da falência de seus planos. Aí é o reconhecimento da falência de seus planos, porque não andou nos caminhos de Deus. Entenderam? Onde se achará sabedoria? A primeira pergunta que ele vai fazer, né? Aí é o reconhecimento da falência dos seus planos, porque não andou nos caminhos de Deus. Quer dizer, por toda luta para conquistar as coisas materiais, e no final de tudo pergunta onde está a sabedoria, né? Quer dizer, lutou tanto e não viu os caminhos de Deus, né? A sabedoria conhecida, Deus
entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Jó 28, 23. Só Deus conhece o que é a verdadeira sabedoria. É parte do seu ser, elemento de sua própria natureza. A menos que o homem se disponha a recebê-la de Deus, não poderá alcançá-la. A sabedoria revelada. A sabedoria divina ela tem 5 pontos: a sabedoria ignorada, a sabedoria conhecida, a sabedoria revelada, a sabedoria encontrada e a sabedoria exaltada. Aí vamos para a sabedoria revelada. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Jó 28, 28. A mente ilustrada por conhecimento não faz o homem um sábio do ponto de vista de Deus. A verdadeira sabedoria é fruto de um coração iluminado pela luz de Cristo. Todo conhecimento é útil, mas o imprescindível é que o homem tema a Deus, e sobre este fundamento edifique toda a sua vida. Agora vem a sabedoria encontrada, a anterior de ser a revelada. Agora é a sabedoria encontrada. Feliz é o homem que acha sabedoria. Provérbios 3:13. Aquele que chegou a entender os planos de Deus para a sua vida e a ele se submeteu inteiramente é sábio. Sente-se feliz como um merecedor que encontrou a pérola de grande preço com que havia sonhado. A felicidade verdadeira tem raízes espirituais. Realiza-se na perfeita relação do homem com o seu Deus. Aí agora vem a sabedoria exaltada. Nada do que aí vem o versículo de Provérbios 3:15 diz: nada do que possas desejar é comparável a ela. O homem que acha a sabedoria sente partir do íntimo de sua alma um profundo amém a estas palavras. E ele sabe, por uma experiência pessoal e riquíssima, que todas as glórias não passam de falsos ouropéis diante da riqueza espiritual que recebe todo aquele que chega a conhecer a sabedoria divina. O homem alcança o bem supremo quando vê as coisas do ponto de vista de Deus e com ele aprende a discernir os verdadeiros valores espirituais. Pronto, ficamos aqui, Deus abençoe. Vamos continuar os outros estudos. Quem quiser pode continuar, sejam bem-vindos. E Deus abençoe a todos. Amém.